Amigo da Escola Sabatina, muito bem-vindo ao canal Terra Santa com o resumo da lição 4, para termos aqui um conhecimento sobre a visão cósmica aí do universo, né? E da vida e do mundo todo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Estremecer pode ser uma palavra muito dura, mas a verdade é que muito do que o ser humano pensa sobre o mundo pode estar completamente equivocado. Por exemplo, por quase 2000 anos, muitas pessoas muito inteligentes e instruídas pensavam que a Terra permanecesse imóvel no meio do universo. Hoje, muitas das pessoas inteligentes e instruídas pensam que o ser humano evoluiu daquilo que originalmente pensamos de uma forma de vida simples. Como seres humanos, nunca vemos o mundo de uma posição neutra. Sempre e unicamente os vemos através dos filtros que afetam nossa mente para interpretar e entender o mundo. Esse filtro é chamado de cosmovisão. E é essencial que nós ensinemos aos jovens e até aqueles mais antigos da igreja a cosmovisão bíblica. Um professor da Universidade de Oxford, uma vez, apresentou uma teoria que tudo que nos rodeia, o mundo, nada disso é real. Em vez disso, somos criações de uma raça de alienígenas com computadores superpoderosos. Embora essa até seja uma teoria curiosa, ela levanta uma questão crucial. Qual a natureza da realidade? Existem duas possíveis respostas e bastante amplas para isso, mesmo sendo uma só racional. A primeira é que o universo apenas está aí. A outra visão é que um ser divino criou o universo, e esta aponta para uma realidade muito mais ampla, profunda e multifacetada do que a visão ateísta, materialista tão vigente hoje. É fundamental na educação cristã a realidade, não apenas de Deus, mas o tipo de Deus que Ele é. Um ser pessoal que nos ama, interage conosco e faz milagres em nosso favor. Embora use as leis naturais, o Senhor não está limitado por essas leis e pode transcendê-las quando desejar. O ensino desta visão é pertinente aos nossos dias, por grande parte do mundo ensina abertamente e sem nenhum arrependimento a cosmovisão ateísta e naturalista, afirmando erroneamente que a ciência até sustenta esta visão. É impressionante como a existência de Deus é assumida na Bíblia. Gênesis 1:1 não começa com argumentos lógicos para a existência de Deus. O texto apenas pressupõe sua existência e, a partir desse ponto inicial, Deus como Criador, a Bíblia e toda a verdade revelada em suas páginas são mostradas. A doutrina da criação também é fundamental para toda educação cristã. Tudo em que cremos como cristão se apoia na doutrina da criação em 6 dias, que começa com uma descrição sobre Deus, o Criador, pois nenhum desses outros ensinamentos faz algum sentido se não considerarmos a realidade de Deus como nosso Criador. Por exemplo, um ateu olha para o arco-íris e vê o quê? Só vê um fenômeno natural. Para ele não há significado diferente daquele que o ser humano decide dar. Por outro lado, alguém que vê o arco-íris a partir da cosmovisão bíblica não enxerga apenas um fenômeno natural, a água e a luz interagindo, mas também uma reafirmação da promessa de Deus de não destruir o mundo novamente com água, como está em Gênesis 9. A escritora Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, nos diz como é grande a condescendência de Deus e a sua compaixão por suas criaturas falíveis, colocando assim um belo arco-íris nas nuvens como sinal de seu conserto para os seres humanos. Era plano de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem o significado glorioso que abrange o céu, seus pais repetissem a história do dilúvio e lhe dissessem que o Altíssimo estendeu o arco e o colocou nas nuvens, como uma garantia de que as águas nunca mais inundariam a terra. Essa demonstração nos explica muitas coisas sobre o mundo que de outra forma nós não conheceríamos e nem entenderíamos. Portanto, toda educação cristã deve estar enraizada e fundamentada na palavra de Deus, e todo ensino contrário a ela deve ser rejeitado. Isso é grandioso? Sim, Cristo e Ele crucificado deve permanecer na frente e no centro de tudo que ensinamos. Um ensinamento que, na verdade, deve também incluir a sua segunda vinda, pois sem ela a primeira vinda não traria nenhum benefício daquilo que esperamos. Pode-se argumentar nas Escrituras que a primeira e a segunda vinda de Cristo são duas partes de um mesmo processo, o plano da salvação. Neste ponto do plano, Deus nos deu uma lei.
E se colocarmos ela como central, a lei de Deus e os 10 mandamentos também deverão ser centrais. Afinal, como somos redimidos se não formos pelo pecado, através da transgressão da lei, nós somos remedidos? O Evangelho não tem sentido sem a lei de Deus. E por isso a lei ainda é obrigatória para nós, apesar da sua incapacidade de nos salvar. Por isso, precisamos do Evangelho. Portanto, toda educação cristã deve enfatizar o que Ellen White chamou de perpetuidade da lei no livro O Grande Conflito, página 63, que inclui o sábado. Se educar é restaurar em nós a imagem de Deus tanto quanto possível nesta vida, então, mesmo no nível mais fundamental, a lei de Deus deve ser repetida, à luz de Cristo como código moral que nos mostra que realmente é bom aos olhos do Pai. Que nós tenhamos uma feliz semana. Deus seja convosco. Espero na lição 5, na semana que vem, você entra lá no canal Terra Santa, faça a sua assinatura, dê a sua curtida, dê seu like e se inscreva no canal e receba toda semana os nossos vídeos. Um forte abraço e uma feliz semana.